Graça e paz, bem-vindo à Mensagens de Fé com a Aline, e hoje nós vamos estar lendo e aprendendo um pouco mais dos Salmos de número 130, que é o 11º Salmos dos Cânticos dos Degraus, ou Salmos de Peregrinação. Nós estamos fazendo um estudo, né, comentando, explicando, aprendendo um pouco mais sobre estes salmos, que são uma sequência que vai do Salmo 130 ao Salmo 134. São 15 salmos de cânticos de romagem, ou dos peregrinos, ou salmos dos cânticos dos degraus. Nós vamos estar lendo hoje no Salmo, sobre o Salmo, e comentando e falando 130, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, seja os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Porém, contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma, ó guarda, espero na sua palavra. A minha alma aguarda ao Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que vigiam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia, e nele há abundância de redenção, e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Então, este é um salmo, irmãos, particular, também conhecido como um salmo de penitencial, um salmo penitencial, que fala de um lamento vindo do fundo do abismo, do reconhecimento, né, do pecado, da pecaminosidade, né, e da esperança na misericórdia e no perdão do nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus, irmãos, é um Deus misericordioso, e as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. O homem, ele é pecador. Nós somos pecadores arrependidos. Nós reconhecemos que pecamos, né, irmãos? Muitas vezes a gente peca ao falar, muitas vezes a gente peca ao pensar. Mas o que nós devemos fazer? Nós devemos sempre pedir perdão ao Senhor. Pedir perdão, se arrepender, né? E não fazer novamente. Claro que tem pecados, irmãos, que precisa se haver quando tem o perdão, a pessoa realmente se arrepender daquilo e não fazer nunca mais. Mas um pecado, por exemplo, de tu às vezes falar algo, né, de tu te arrepender e pedir pro Senhor para guardar a tua boca, para que tu não fales, para que tu venhas falar. Eu sempre, irmãos, quando oro, eu peço, Senhor, coloca um freio na minha boca, né? Que eu venha só falar aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que eu não venha falar nada que venha machucar alguém ou que venha entristecer alguém. E assim como o salmista disse, né? Vê se há algum pecado em mim, Senhor. Né? Vê se há algum pecado em mim. Nós precisamos, irmãos, nos examinar. E se tiver algo que o Senhor venha nos perdoar, mas que nós venhamos a pedir perdão. Porque o Senhor, ele é misericordioso para nos perdoar. Mas nós precisamos reconhecer e precisamos, irmãos, mudar. O Senhor me deu este canal, irmãos. Eu vou dizer bem claro para os irmãos. É algo que eu estava resistindo.
porque não era a minha intenção aparecer, né? Eu não queria que meu rosto aparecesse. Eu queria pelo menos falar então e colocar só minha voz. Mas o Senhor tem cobrado de mim, né? Havia cobrado, o Senhor levantou pessoas para falarem para mim. Então a gente tem que obedecer, irmãos, aquilo. E o Senhor me levantou nesse canal para falar o quê, irmãos? Para falar da palavra. Eu estou aqui para falar da palavra. Claro, irmãos, se tiver que alguma profecia, né, quando eu puder fazer ainda os cultos online, né, no momento ainda não posso, daí é diferente, irmão, mas assim, Deus me chamou para pregar a palavra. Então eu preciso falar o que está na palavra. É bom a gente ouvir profecias, sim. Sim, Deus ele te dá isso, Deus ele pode te dar um carro, Deus ele pode, mas o que o Senhor quer de mim, irmãos, é que eu fale da palavra, porque é a palavra que liberta, né? Aqui o salmista ele vê no Senhor, né? Que o Senhor é o seu refúgio. Ele sabe do pecado, ele sabe daquilo que ele precisa mudar, mas o Senhor que vem e que perdoa. O Senhor que vem com a sua misericórdia. Então ele reconhece no Senhor, né? Ele se sente no fundo do poço, ele se sente desanimado. O salmista, o que escreveu. E é no Senhor que ele encontra paz. É no Senhor, irmãos, que nós encontramos paz, que nós encontramos refúgio, conforto. Eu não sei a tua necessidade, mas hoje o Senhor entra com resposta. Hoje o Senhor aquieta a tua alma. Hoje o Senhor te cura de toda a depressão, de toda a ansiedade. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Pai, por essa palavra. Abençoa os meus irmãos, Pai, que estão assistindo esse vídeo, Senhor Jesus. Não sei se vão assistir na parte da manhã, na parte da tarde ou na parte da noite, mas eu peço, Pai, aonde tiver alguém com depressão nesse momento, onde tiver alguém aflito, eu peço que o Senhor vá de encontro, Senhor, com esta vida. O Senhor, Pai, é um Deus que cura e traz resposta para uma alma, Pai, que está abatida, para uma alma, Senhor, que muitas vezes para ela não tem mais jeito, mas para o Senhor tem, Senhor. O Senhor entra com provisão em processos neste dia, processos na justiça que estavam anos engavetados. O Senhor entra com resposta. Assim diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te traga paz. Em nome de Jesus.